Liz, bom dia. Rubinho, né, Finale. Kelly Martins, bom dia. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Isso aí. Cafezinho nessa Curitiba chuvosa. Friozinho. Então hoje, gente, bom dia, Liz. Hoje eu quero falar um pouquinho de algo que nos intriga bastante enquanto seres humanos. Bom dia, Rubinho. Tô feliz, hein, Rubinho, de ver você aparecendo aí. Rubinho vai ser papai, gente. Orgulho disso. Né, Finale? Muito bom ter você aqui. Ver esses rostinhos novos aí. O Rubinho não é novo, mas é sumido, né, Rubinho? Então, hoje, gente, eu quero falar um pouquinho a respeito do que é a consciência. Então, pra gente, a consciência ela acabou se tornando e se transformando num mistério. E de fato é um mistério até hoje, né? Nessa quarentena, nessa pandemia que todo mundo se teve, né, se enclausurou, se fechou em casa por algum motivo, se isolou, trouxe algumas experiências para algumas pessoas. Cacau Novloski, bom dia. Acabando a bateria aqui. Então, nessa quarentena, a gente provavelmente conheceu melhor a pessoa que vivia dentro da sua cabeça. Aquela que você apelida de eu, né? Mas quem é ela, afinal? Quem é esse eu dentro de você? Por que essa pessoa existe? Você sabe me responder? Se você não sabe me responder, bem-vindo então ao Enigma da Consciência. Em um vídeo gravado deixa eu baixar aqui um pouquinho. Em um vídeo gravado em 2008, um homem diz: Ana Moz, bom dia. Esse vídeo foi gravado em 2008, um homem de 50 anos, conhecido pelas iniciais de TN. Ele está caminhando por um corredor e há uma porção de objetos que cientistas espalharam pelo chão. Uma lata de lixo, um tripé e uma câmera. Um maço também de papel sulfite. Lawrence Weiss-Krautz, cientista da Universidade de Oxford, quer testar TN, se ele é capaz de percorrer alguns metros sem tropeçar. Então, Viviana Grano, bom dia. Então, TN cumpre a tarefa. Ele está desviando-se habilmente dos obstáculos. Normal. Porém, normal se não fosse apenas um detalhe. TN, o homem de 50 anos, não vê nada. Ele é cego. Então, em 2003, Gisele, bom dia. No intervalo de 36 dias, TN teve 2 derrames, 2 AVCs. Nos 2 casos, os coágulos interromperam a circulação sanguínea na parte de trás do cérebro, onde fica o chamado de córtex visual, sem fornecimento de oxigênio por alguns minutos, e os neurônios então daquela região morreram, por assim dizer. O córtex visual, como o próprio nome diz, recebe e processa impulsos elétricos que chegam aos olhos
Sem eles é impossível enxergar. Ou deveria ser. Quando Weizkrauts perguntou a TN, o paciente, como ele é capaz de se esquivar dos objetos sem vê-los, e ele afirmou simplesmente não saber, na verdade, mas que ele sentia algum objeto próximo a ele e que ele mexia as pernas e os braços por mero instinto. Alguma área no cérebro de TN continua recebendo informações enviadas pelos olhos e usando-a para guiá-lo, mas ele não tem acesso à consciência de imagem. Se o eu interior dele só vê apenas escuridão, como ele pode perceber? Pensando bem, isso não é tão estranho assim. Afinal, o seu cérebro faz várias coisas sem te consultar. Ainda assim que ver não seja uma delas, normalmente ele mantém o seu coração batendo. Comanda os seus movimentos de peristaltismo do seu sistema digestório e cuida até da sua respiração. Embora os seus pulmões eles possam sair do automático e passar para o controle manual, e isso você faz sem perceber. Quer um exemplo disso? Quando você vai ao médico e ele diz assim, fulano, respira fundo. É onde você sai do automático e tem a autonomia do seu pulmão e respira fundo. O que aconteceu com o paciente, então, TN, ao grosso modo, é que a sua visão passou pelo plano secundário de coisas inconscientes. Tá, Aline, mas como é essa consciência corpo e mente? Cientistas já sabem que existe alguém aí dentro da sua cabeça. No caso, você. Alguém que você se identifica muito e às vezes você não concorda com algumas atitudes. Isso é alguém dentro da sua cabeça, sendo você, você lembra de alguns trechos de filmes ou de sons, de canções, de cheiro ou de perfume que te traz sensações boas, memória olfativa ou não. Você realiza algumas tarefas falando consigo mesmo, mesmo que silenciosamente, mesmo que você não pronuncie palavras, sem que esse monólogo interno jamais saia da sua boca. Você sempre conversa consigo mesmo. Você decide quando vai mover as pernas e os braços, quando você vai ficar parado. Você, em resumo, é consciente. Nossos íntimos de consciência têm um detalhe. Não sabemos como o nosso cérebro é capaz de criar a consciência. Já em 1637, eu já falei dele aqui, do filósofo René Descartes. Ele é muito famoso. Ele se preocupou com essa desconexão aparente entre a mente, o que um religioso chamaria de alma. Mas René Descartes provou que existe uma alma dentro de você. Ciência? Um filósofo que se tornou cientista após isso, para estudar a tal alma sem conceito religioso. Então, o seu cérebro em si é um órgão feito de carne e que gera essa mente.
Afinal, a nossa impressão intuitiva é que a tal alma vai para algum lugar após o cérebro morrer e se decompor, como se ela ocupasse um espaço na sua cabeça, mas pudesse se libertar dela. Esse é o dualismo cartesiano, chamado para os filósofos, alguns cientistas e neurocientistas. Já o filósofo Gilbert Ryle chama esse conceito de fantasma na máquina. Ou seja, se houvesse uma máquina que fizesse a mesma coisa que faz o nosso cérebro, essa máquina fosse tão grande e se pudesse acertar o seu interior e não só acessar as informações, nós encontraríamos só uma porção dessa engrenagem e alavancas inanimadas. Apenas peças funcionando com outras peças, mas nada para explicar a percepção de mente. Na palavra de um matemático alemão, Gottfried Leibniz afirma: onde fica o fantasma então? Com impulsos elétricos, por si só, não tem nada de consciente. Dão origem a experiências subjetivas, então, da dor, Aline? A consciência? Porque ter consciência dói, cientistas trazem isso. Então, a questão aqui, minha gente, a questão é que ela não fica, a consciência não fica num lugar. A consciência, ela não produz uma dor. Hoje, do ponto de vista estritamente científico, pode-se afirmar com razoável segurança que a consciência é um produto de interação eletroquímica e neurônios. Ela não pode ser encontrada entre as engrenagens, porque ela é as engrenagens. Oi? Como assim? A tal percepção de Leibniz se refere quando nasce do próprio funcionamento da máquina, do teu cérebro. Ou seja, se o seu cérebro morre, tudo que você é morre junto dela, na teoria dele. Porém, sem querer, Leibniz descobriu que mesmo quando existe morte cefálica, ainda existe atividade elétrica, ou seja, o corpo, o físico e a eletricidade são coisas distintas. Então aqui o problema é outro. Que interações eletroquímicas são essas? Como esses impulsos elétricos por si só não têm nada de consciente e dão origem à experiência subjetiva de dor, de alegria, da cor verde, do vermelho, do gosto, do cheiro, de um disfarçar de pulsos elétricos. Nós vamos então construir um robô capaz de ter experiências subjetivas como nós, seres humanos? Cientistas, filósofos, neurocientistas, neurologistas ficaram estarrecidos e curiosos. Hoje eles não têm essa resposta, mas sistematizaram o problema de uma maneira que se tornou possível abordá-lo com seriedade. Na década de 1990,
A consciência saiu do campo das coisas sobre as quais nós não sabemos como pensar ou em torno de algo de investigação séria. O primeiro passo na direção para isso foi dado pelo filósofo David Chalmers no livro A Mente Consciente, em 1996. Ele afirma que o problema da consciência pode ser subdividido em problemas menores e que para algum deles já se tem algumas respostas rudimentares. Então, veja a caminhada que ele fez. Um aspecto importante da consciência é o autoconhecimento. Você não é um ser capaz de ter dor de cabeça. Você é um ser capaz de pensar. Por exemplo, você pode estar com dor de cabeça agora e você não sabe, você não produziu essa dor de cabeça como você produz um pensamento. Steven Pinker, cientista cognitivo de Harvard, não considera essa capacidade um mistério. Qualquer programador amador consegue escrever um software, examinar e modificar a si próprio o software. E o que gera um relatório sobre si. Ele compara isso. Ele escreve um livro como A Mente Funciona. Um robô que se reconhece no espelho não é mais difícil de construir do que um robô que reconhece qualquer outra coisa. Ou seja, a sensação de existir um eu é um problema da programação razoavelmente simples. Veja, chimpanzés, golfinhos como nós se reconhecem no espelho. Cãezinhos, os nossos cachorrinhos, são ruins de espelho. Ele olha um cachorrinho e ele acha que é um amiguinho. Mas sabem que o xixi no poste não é dele, é de outro cachorrinho. Então, outra questão é a imaginação. Temos a sensação de que existe uma tela interior na nossa cabeça, em que podemos criar situações de mentirinhas. Não é difícil entender porque esse software mental da imaginação evolui por seleção natural. Ela aumenta as nossas chances de sobreviver em situações adversas e é como se um gato quiser subir no armário. Ele primeiro usa a tela interior de treinar vários jeitos de dar o pulo no alto do armário. Averiguar qual é a melhor situação, o melhor momento e só então utilizá-lo. Quem aqui não é assim? O gato, ele manipula o armário fictício ou em seu teatro mental. Detalhe, o gato que ele se refere nada mais é você. Já os teatros mentais humanos são tão complexos que contêm os próprios humanos que os criam. Ou seja, nós podemos criar a situação como a do gato, mas ainda coisas mais complexas, como relacionamento, sentimento, paladar. Talvez a consciência surja no ser humano no momento em que a simulação que o cérebro faz no mundo e se torna tão complexa e passa a incluir um modelo de si mesmas. Escreve isso, sabe quem? Richard Darwin. Além do autoconhecimento e a imaginação, há um acesso de informações, como já mencionamos. Sua consciência permite acessar algumas coisas que acontecem com o seu corpo. Veja, como a sua visão, mas não outras. A sua visão. Como os batimentos cardíacos. Qual a sua visão?
com o seu batimento cardíaco, o seu sentir, o seu mindfulness, a sua percepção. Além disso, ele organiza o acesso, permite que você decide o que fará. Entenda, a consciência usada como cérebro é como tentar medir uma régua com a própria régua. Consegue entender que são coisas que precisam se separar e chega num ponto que não tem como mais? Daniel Dennett, da Universidade de Tufts, acredita que, na verdade, há um problema difícil e que o autor anterior, Shemerson, precisa, com perdão do trocadilho, colocar a mão na consciência. Esse que fala dos gatos. Quando os cientistas conseguirem, de fato, mapear toda a rede de interação eletroquímica entre os nossos neurônios, os quais, reduzidos a um fenômeno biológico, isso já aconteceu na história da ciência. Para os alquimistas, como ouro era algo especial, hoje, porém, os químicos sabem que ouro é oxigênio e que são feitos das mesmas coisas que um átomo. A diferença é que o átomo do outro tem 79 prótons e de oxigênio 8. Há uma terceira classe de pensadores a respeito da consciência, cuja opinião é de entender os quais produzir e reproduzirem máquinas usando o nosso cérebro, ou seja, pegar o nosso cérebro e produzir uma máquina de maneira idêntica. É como tentar medir a régua usando a própria régua, de fato. Algo impossível além do nosso alcance. A consciência até teria uma explicação perfeitamente lógica, mas que nossa mente de Homo sapiens evoluídos no leste da África não é capaz de captar. Exatamente como a cor do infravermelho ou a quarta dimensão, que já é estudada e construída por físicos e cientistas. Se for isso mesmo, nós seremos para sempre um mistério para nós mesmos. Você consegue entender isso? Então, deixa eu te explicar um pouquinho o que é a sua consciência, que já está no seu manual de fabricação e que lá diz algo a respeito disso. Lá no teu manual de fabricação, diz assim, que existem mistérios da vida que serão estabelecidos para provar que o fabricante existe e que ele é o fabricante na sua vida. Se certo ou não, uma coisa a gente tem que concordar. Até agora está funcionando, porque coisas simples, como a formação dos ossos de uma criança no ventre de uma gestante, não se sabe como acontece. A nossa simples consciência, não se sabe como ela existe, produto do quê? Ela é produto da mente, eletroquímico, eletrofísico, é biológico, é filosofia, o que ela é? Ninguém encontrou resposta. Então, deixa eu te explicar aqui uma coisa. Lá em Timóteo 3,9 diz assim: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Oi? O que é a fé? Quando você vai num cartório, não vou trazer religiosidade, tá? Quando você vai num cartório, que você transfere um carro, que você vai fazer uma escritura, uma procuração, alguma coisa nesse sentido, o que acontece? Tudo que você escreve, assina por verdadeiro, na hora de você assinar, tá escrito lá. O cartório escreve, né? Assino abaixo e dou fé. E você... O que é dar fé? O que é ter fé?
é ter credibilidade, é você ser verdadeiro naquilo. E fé é crer, acreditar no que você não vê. Ou seja, você tá olhando aquele papel, mas foi você aí atrás dessa tela que assinou o papel, mas eu não tô vendo você. Eu estou acreditando na sua palavra, na sua índole. Isso é fé. Isso é fé. Então, guardando o mistério da fé. E por que você acredita no outro? Qual é o mistério de você acreditar? Eu tenho certeza absoluta que você não sabe me explicar. Ah, porque fulano é bonito, porque fulano é querido, porque fulano é fofinho comigo. Isso não é pré-requisito para se ter fé. Qual é a sua fé? Por que você tem fé? Por que você acredita? Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você é imagem e semelhança do seu fabricante, você tem uma consciência como a dele. Você é como ele. Você é como gêmeos, sabe? Assim, de maneira bem rústica, bem grosseira para te explicar. Gêmeos idênticos. Você tem uma consciência, eu digo aqui para você sempre, você é um ser natural, mas você foi feito para ser um ser sobrenatural. Então, deixa eu te explicar um pouquinho lá em Daniel 2, 28 e 29, que diz assim, ó. Mas há um fabricante nos céus, Deus nos céus, o qual revela os segredos. Tem algumas traduções que diz assim, o qual revela em uma consciência pura, os quais revelam o segredo. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça na tua cama são estas. Isso foi Daniel chegando na frente do rei para falar, tá? Então, no 29, diz, estando tu, ó rei, na tua cama, subiram aos seus pensamentos. Em outras traduções diz assim, brotou na sua mente, ao que há de ser depois disso, ou seja, o que vai acontecer depois desses dias, depois dos seus sonhos. M. Rios, bom dia. Aquele, pois, que revela os segredos, ou seja, aquele, pois, que revela numa consciência pura, te faz saber o que há de ser. E Daniel então conta o que vai acontecer. Deixa eu te explicar uma coisa. Alguns religiosos dizem assim, Deus me revelou, ou sei lá, estou tendo aqui uma aparição, ocultismo, nada tem a ver com isso. O teu fabricante, quando ele quer se comunicar com você, ou quando tem alguém angustiado do seu lado e está tão distraído, como nós já vimos aqui, Senhor, olha para minha alma, pois estou distraído em meus problemas e angustiado. Do seu lado, às vezes, tem alguém distraído e precisa de um refrigério. Como tipo assim, ei, eu tô aqui. Eu sou o teu fabricante, eu sou o teu pai, o teu Deus, olha lá o que você melhor entender. Eu estou aqui te vendo. Às vezes, essa pessoa está tão distraída nas suas dores que precisa da consciência pura de alguém como de Daniel. E algumas pessoas dizem, nossa, eu não sei por que eu disse tal coisa para fulano. Não é você. É a consciência pura. Consciência essa que a ciência até hoje faz o mapeamento, a rastreabilidade, quer entender, quer que seja palpável. Mas, segundo o fabricante e o cientista, isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque se isso acontecer, ele deixará de ser o fabricante cheio de mistério. Tá, Aline, mas por que tanto mistério? Sabe por quê? Porque eu e você, nós temos uma natureza humana incrédula.
Tudo é coincidência para nós, nada é plano dele para nossa vida. Nossa, eu me livrei de um acidente. Ah, foi coincidência. Nossa, minha saúde estava ruim. Ok, fiz um tratamento e tal. Eu escuto pessoas contando milagres. O que é um milagre? Se você buscar no dicionário, milagre é um fenômeno sem explicações físicas, biológicas ou sem explicações químicas. Sem explicações químicas, físicas ou biológicas. Isso é um milagre. Para provar para você de que você que está tão acostumado a ser um ser natural, que quando acontecem essas coisas, não pode ser, não existe. A sobrenaturalidade, ela existe na sua vida. A sobrenaturalidade, ela existe em você de uma forma tão intrínseca que ela acontece de uma forma tão gigante todos os dias na sua vida, como a sua consciência e a sua, como é que pessoas me dizem? A intuição. O que é a sua intuição? O que é a sua consciência? Queridos, por favor, parem para pensar nisso. O próprio cientista, ele diz aqui, ó, a consciência até teria uma explicação particularmente lógica, mas a nossa mente de Homo sapiens evoluídos no leste da África não é capaz de captar. Exatamente como a cor do infravermelho ou a quarta dimensão, presta atenção nisso, ele já de uma maneira muito elegante, ele já fala de uma quarta dimensão. Se for isso mesmo, se for, porque ele não acredita, mas já existe uma quarta dimensão, se for isso mesmo, nós seremos para sempre um mistério para nós mesmos. Consegue entender isso? Então, o grande mistério da fé, numa consciência pura, não há um fabricante maior que esse, mas há um fabricante, um Deus, uma divindade nos céus, o qual revela os segredos. Em outras traduções, revela os segredos em uma consciência pura. Ele, pois, fez então saber as coisas como Daniel ia saber o que estava acontecendo lá no quarto do rei, o rei dormindo, tendo pesadelos, para falar assim, ó, você sonhou com isso, e daí o rei se assusta e fala, eu só vim aqui porque existe um fabricante que revela os segredos na minha consciência pura. Tá, Aline, mas como eu consigo ter essa consciência pura? Relacionamento íntimo com seu fabricante. Você tem isso. Você é um ser natural. Você está natural. Mas você foi criado para ser sobrenatural. De origem, de cidadania, você é um ser sobrenatural. Sabia disso? Não se amoldem, não se conformem com os padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz. Só se você renovar a sua mente, você vai ser capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do fabricante para sua vida. Eu quero permanecer aqui o desafio. Eu estou muito orgulhosa do pessoal que está postando aí. É isso aí, gente. Vamos fazer a corrente do bem. Eu te desafio a você passar pelo menos uma semana sem açúcar, a você fazer uma atividade física, a você tomar água, a você ler pelo menos 5 páginas de um livro. O livro que for. 5 páginas de um livro por dia. Tenho certeza que a sua mente ela vai se renovar.
Ah, Aline, mas por que o açúcar? Você que é novo aqui e não sabe, numas lives anteriores eu falei do dano que o açúcar, e provei através de artigo científico, o dano que o açúcar faz no nosso cognitivo, na nossa consciência a respeito de comportamento e tomada de decisões. O que a falta de água faz nas nossas atividades neuronais quando não tomamos água? O que acontece quando nós não fazemos uma atividade física e quando nós fazemos atividade física de pequeno a grande impacto, produz um hormôniozinho chamado uabaína, que é capaz, sim, não tem em cápsula, não tem em comprimido. A uabaína, ela é capaz de renovar o teu estado neurológico, fazer crescer alguns neurônios pequenininho, sem açúcar, pessoal. O desafio é sem açúcar. Doutora Márcia Simões, bom dia. É sem açúcar. Então, assim, o desafio é esse. Para que você possa renovar a sua mente e ler 5 páginas por dia, de qualquer livro. Qualquer livro. Que traga um benefício. E gostaria que vocês postassem e marcassem ali o desafio, me marcassem para a gente fazer a corrente do bem. Eu vou fazer com o nominho de vocês para que vocês possam se marcar também, tá? Vamos continuar com a corrente do bem. Eu estou muito orgulhosa de vocês, muito feliz de ver vocês mantendo ali, ver que vocês estão buscando a renovação da mente de vocês. Então, pessoal, saibam que você tem uma consciência pura e as coisas através do mistério da fé, daquilo que você acredita. Eu não trago religiosidade, eu trago ciência. Como eu falei lá, que você vai no cartório, assina e dou fé. Guardando o mistério da fé, numa consciência pura, porque o fabricante revela os segredos na consciência pura. Ah, mas Deus fala comigo, o fabricante fala comigo. É a maneira da consciência pura. É isso aí, ó. Liz, água ok, açúcar ok, exercício iniciado ok. Ler em falta ainda, tá o xizinho lá. Parabéns, pessoal, parabéns. A Kelly ontem também postou lá. Tá faltando a Gisele postar também. A Ana Moz, a Vivi também postou ontem, Gisele, M. Rios, né, Fenali, vamos postar aí, hein? Vamos postar os desafios, tá bem? Eu acredito em vocês, equipe. Postem, marque. Costumo dizer que essa transformação, ela é um lifestyle, né? Ela é um estilo de vida, é uma mudança de estilo de vida. E que seja permanente, eu desejo isso a vocês. Por isso, gente, não se amoldem aos padrões deste mundo, não se conformem, mas renovem-se pela transformação da mente de vocês. Vocês são preciosos. E gostaria muito que, através disso, de que vocês entendam que a mente de vocês não é algo rastreável, não é algo manipulável, a consciência de vocês. Eu gostaria que vocês se sentissem amados, porque isso é uma prova de amor. Isso eu diria que é a marca, a digital do fabricante na sua criação. Sinta-se amado. Você é amado todos os dias, a cada amanhecer, a cada respirar. Seja grato, você é amado, se sinta amado hoje. Essa mensagem aqui, ela é só para hoje. Amanhã é outro dia e pode ser que ele não chegue. Por isso, se você gostou dessa mensagem, curte, comenta, compartilha e ajude. Porque eu preciso que o algoritmo do Instagram compreenda que esse assunto ele é de relevância e quando eu entrar aqui, estiver online, ele entregue para o maior número de pessoas que precisam e que gostariam de ter, às vezes, acesso a essa informação e não sabem onde procurar. Pessoal,
uma maravilhosa, uma excepcional quarta-feira para vocês. Que vocês se sintam a cada hora, a cada minuto, que vocês se sintam amados, porque vocês são amados. Se sintam dignos desse amor. E não importa o que aconteça, não importa se você quebrou o copo, se bateu no coleguinha, você continua sendo amado. Teu fabricante não desiste de te amar. Pensem nisso, sintam-se amados. Pessoal, um beijo. Vai cuidar da sua vida, fazendo exercício, lendo livro, tirando açúcar, tomando mais água, porque vida bem cuidada é vida saudável e vida que consegue cuidar de outras vidas. Transborde na vida das pessoas hoje. Seja transbordante, inclusive na sua vida. Transborde na sua vida. Desfrute dos pequenos momentos. Comemore os seus micro resultados. Porque nós somos desse tamanho aqui. Somos um conglomerado de célula com célula com célula, micro resultado para ter um resultado grande. Beijo, pessoal. Até amanhã.